Demorou, mas enfim consegui descobrir dois nomes que interessam a diretoria do Corinthians para a função de centroavante, e no vídeo de hoje do canal do Nicola conto tudo sobre o assunto. Falo também sobre o São Paulo. Que história é essa de que Pablo e Liziero têm propostas de fora? Como é que andam as situações envolvendo o goleiro Ivan e o atacante Perotti da Chapecoense? Bora contar também a respeito do Palmeiras, que conseguiu perder outro negócio. Parabéns, Anderson Barros. Eficiência zero. Vou falar ainda sobre quanto custa Chay, atacante que tem feito enorme sucesso nos primeiros jogos com a camisa do Botafogo. Falo ainda sobre a carta de despedida do presidente do esporte. Revelei com exclusividade no programa do Nicola dessa segunda-feira e vou dar vários detalhes sobre a renúncia do dirigente do Leão. Para fechar, falo também sobre Andrei, volante cujo contrato no Vasco está muito perto do fim e ele tem propostas bastante boas de fora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de falar qualquer coisa, queria agradecer. Ótimas audiências, tanto nos vídeos quanto nos programas. Preciso muito agradecer a todos vocês. Aproveito também para pedir, se curtiu o canal do Nicola, os vídeos, não se esqueça de dar likes e de se inscrever no canal. Combinado? Sempre lembrando que tem terça-feira programa do Nicola, programa marcado para as 8 horas da noite. Ótima oportunidade para você tirar as dúvidas sobre o seu time do coração e a gente vai respondendo ao vivo. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Ótima maneira de você se manter bem informado. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Quero falar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet você encontra todo tipo de aposta. Dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai se encantar com as inúmeras oportunidades de aposta em cada um dos jogos. Tem quem vai marcar o gol, em que momento, em que condição, cartão amarelo, enfim, uma infinidade de opções, aumentando as suas chances de ganhar. Na 1xBet você também pode apostar nas séries A, B, C, D, tem Copa do Brasil, tem Eurocopa, tem Copa América, enfim, todos os campeonatos estão à sua disposição. Você conhece algum campeonato com mais profundidade? Você está gostando de acompanhar algum jogo? Então abre esse jogo lá na 1xBet e acompanhe as apostas. Tenho certeza que você vai ter boas chances de ganhar. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você ainda ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E qualquer iniciante lá na 1xBet que perder a aposta tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Vasco da Gama e mais especificamente sobre Andrei, jogador revelado na base, muito bom jogador, que tem oscilado entre altos e baixos, mas parece viver seus últimos dias com a camisa Cruz Maltina. O contrato do Andrei termina em dezembro. E apesar das tentativas de renovação de contrato, o Vasco tem encontrado enormes dificuldades. Isso porque o Andrei tem hoje duas grandes propostas do exterior. Uma do Cerezo Osaka do Japão, a outra é de um time turco cujo nome eu não consegui descobrir. São as melhores ofertas que ele tem na mesa. E os representantes do Andrei estão muito inclinados a fechar ou com uma ou com outra. Nos últimos dias, o Santos também procurou os representantes do Andrei para tentar contratá-lo a partir de 1º de janeiro, quando acaba o contrato dele com o Vasco, ou eventualmente tentando chegar a um acordo com o Vasco para que ele seja liberado agora, mediante alguma composição. Não houve acordo e os próprios dirigentes do Vasco ouviram de que o Andrei está inclinado a fechar ou com o Cerezo Osaka ou com esse time da Turquia. Péssima notícia para o Vasco, que está perdendo um jogador de apenas 23 anos de idade, que atua como volante, mas também bate muito bem na bola, se apresenta bem no campo de ataque e parece ter bastante futuro. Bora falar agora sobre a saída de Milton Bivar da presidência do Sport. Era um boato que vinha ganhando força nos últimos dias e eu contei com exclusividade durante o programa do Nicola dessa segunda-feira sobre a carta de renúncia do afastamento escrita pelo próprio presidente. O Milton Bivar, durante o programa, me mandou 3 páginas dessa carta. E eu comecei a ler alguns trechos dessa carta, separei e fiz um grande resumão para dividir com vocês a partir de agora. Primeiro, queria te contar que o Bivar apresentou a situação que ele encontrou o Sport quando reassumiu a presidência. Situação de pré-falência do clube na Série B, com inúmeras dívidas e 4 meses de salários atrasados. Na sequência, o Bivar explica que pagou mais de 50 milhões em dívidas, com a Globo, com o Sporting, com a CNRD, que é aquela Corte Nacional de Resoluções Desportivas.
O presidente, na sequência, reclamou das brigas políticas, de uma série de questões que vinham o incomodando demais, e ele completou dizendo que os cuidados com a saúde que o corpo dele exige o obrigaram a deixar a presidência do esporte. Ele ainda escreve que abre aspas, após 2 anos e 4 meses, saio com o coração partido, com o sentimento de que poderia ter feito mais, porém com a sensação de dever cumprido, fecha aspas. Estou muito curioso para saber os próximos passos do esporte. A comunicação de forma oficial da renúncia ou do afastamento do presidente Milton Bivar será feita ao longo dessa terça-feira, mas você que acompanha o canal do Nicola já soube com exclusividade, com direito até a detalhes desse afastamento durante o programa e agora reproduzindo mais uma vez nesse vídeo. Quero falar agora sobre o Botafogo, especificamente sobre o grande destaque do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Chay, de 30 anos de idade, que já havia se destacado no Campeonato Carioca com a camisa da Portuguesa do Rio de Janeiro. Jogador, como eu contei, de 30 anos com passagens por vários clubes. Chegou a jogar inclusive futebol de 7, no Botafogo, no Fluminense e no Flamengo. No futebol de campo defendeu Mojimirim, Bela Vista, São Gonçalo, Rio Branco, Burirã, entre vários outros times. A impressão é de que o Chay já havia tido o seu auge da carreira. Ledo engano. Temporada de 2021 é a melhor da carreira dele. E o início no Botafogo é avassalador. São 3 jogos com 2 gols e 1 assistência. Ele é o principal destaque do bom time do Botafogo, pelo menos nesse início de Série B. Queria contar detalhes de como é que funciona para que o Botafogo o compre da Portuguesa, detalhes revelados pelo jornal O Dia. O Botafogo tem 2 oportunidades para comprar o jogador, o empréstimo termina em dezembro. Se até setembro o Botafogo fizer o pagamento, vai comprar o atleta de 30 anos de idade por R$500 mil. A partir de outubro e até dezembro, quando termina o contrato de empréstimo, esse valor sobe para R$1 milhão, ou seja, o valor dobra. E nas 2 ocasiões o Botafogo vai ter direito a 70% dos direitos econômicos. Resta saber primeiro se o Botafogo vai ter dinheiro, depois se o Chay vai ser capaz de manter esse alto nível. Certamente, se o mantiver, será comprado. Trata-se de uma das grandes revelações, apesar dos 30 anos de idade, do futebol no Rio de Janeiro em 2021. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Anderson Barros, mais um negócio desperdiçado. Como trabalha mal o diretor executivo de futebol do Palmeiras. A nova baixa é Ortega, lateral esquerdo de 22 anos de idade, tratado como uma das promessas do futebol argentino. Estava inclusive recentemente vestindo a camisa da seleção olímpica em amistosos na Espanha. O contrato do Ortega com o Vélez Sarsfield termina agora na metade do ano. E a imprensa argentina chegou a publicar nos últimos dias que ele não tinha interesse em renovar. Foi aí que surgiu a intenção do Palmeiras em contratá-lo. O Anderson Barros conduziu essas negociações e gerou otimismo dentro dos dirigentes do Palmeiras. Havia expectativa de que o acordo seria selado, até porque o Palmeiras estava disposto a pagar mais do que o Vélez e outros concorrentes. Mas, nessa segunda-feira à noite, a ESPN na Argentina cravou que o Ortega aceitou a proposta de prorrogação do contrato com o Vélez, ainda que o Palmeiras fosse capaz de pagar um pouco mais. De novo, o Anderson Barros não foi capaz de completar o negócio. Não custaria nada, por exemplo, ter ido à Argentina para se reunir pessoalmente com os representantes dele até que ele assinasse esse pré-contrato. Trata-se de uma joia livre no mercado que poderia chegar a baixíssimo custo. E essa não é a primeira vez que o Anderson Barros perde um negócio ou uma oportunidade de ocasião. Ele conseguiu, entre outras coisas, desperdiçar as contratações de Miguel Ángel Ramírez, chegou aí até o Equador para fechar com o treinador e não conseguiu. Mais recentemente não conseguiu fechar com o Daniel Munhoz, tinha a faca e o queijo na mão para a contratação do Borré, foi outro atacante que o Palmeiras não conseguiu concretizar a negociação. Enfim, ele e o presidente Maurício Gagliotti merecem aplausos, só que não. Merecem todas as vaias do mundo. O Palmeiras, um dos clubes mais ricos da América do Sul, não foi capaz de contratar ninguém definitivo na atual temporada. O único reforço, Danilo Barbosa, chegou por empréstimo. Bora dar uma bela atualizada sobre as coisas do São Paulo. Muitas especulações e durante o programa do Nicola dessa segunda-feira troquei mensagens com uma fonte importante dentro do departamento de futebol do São Paulo para esclarecer cada um dos nomes. Primeiro, ao longo da segunda-feira surgiu uma especulação bem grande que dava conta de que o Pablo poderia se mudar ou para a Arábia Saudita ou para a China, que o São Paulo teria sido procurado por representantes de 2 clubes interessados na contratação do Pablo.
A pessoa com quem eu conversei da diretoria tratou essas possibilidades como cascatas. Depois perguntei a esse mesmo dirigente se o Lisieiro, que é titular da Seleção Brasileira Olímpica e também titular do São Paulo, estaria na mira de um clube italiano, se o São Paulo já teria recebido uma proposta nos últimos dias. A resposta foi nada. Depois argumentei ou questionei sobre a situação do Ivan, goleiro que pertence à Ponte Preta e que o São Paulo tem um interesse. Cheguei a perguntar para essa pessoa que não quis dar muitos detalhes, esse dirigente do São Paulo. Conversei também com o Fernando Garcia, que é o representante legal do Ivan. Tanto o Fernando quanto o Ivan gostariam de se mudar para o São Paulo, mas Ponte Preta tem criado dificuldades. E o próprio Fernando Garcia já admitiu, nesse contato que eu tive nessa segunda-feira, que nesse momento está mais condicionado a levar o Ivan para um clube do exterior. Ele não quis falar qual clube, eu consegui apurar que tem um time da França muito afim da contratação do goleiro de 23 anos de idade, que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. Perguntei ainda para esse dirigente do São Paulo sobre o Perotti. Você já ouviu falar dele? Atacante de 23 anos de idade, pertence à Chapecoense, faz uma temporada espetacular, 21 jogos e 15 gols. É bem verdade que todos os gols foram marcados no Campeonato Catarinense. Ele fez 15 gols em 18 partidas no Catarinense, na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro ainda não marcou. E o nome do Perotti vem sendo especulado já há bastante tempo no São Paulo. Consultei minha fonte do departamento de futebol, que respondeu o seguinte, abre aspas, nunca foi cogitado, nem sequer mencionado por aqui, fecha aspas. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva que certamente vai repercutir nos blogs e portais ao longo da terça-feira. O Corinthians trabalha, nesse momento, na contratação de um centroavante e tem dois nomes que agradam bastante, a diretoria e a comissão técnica. São eles o Renato Kaiser, atacante que pertence ao Atlético Paranaense, e o Everaldo, ex-chapecoense, atualmente no Kashima Antlers. Quero começar te contando sobre a situação do Kaiser, 25 anos de idade, comprado pelo Atlético Paranaense junto ao Cruzeiro por 5 milhões de reais. Na teoria das negociações mais difíceis do mundo, porque contratar qualquer jogador do Atlético Paranaense é sempre complicado. E o Renato Kaiser tem tido um papel importante desde a temporada passada. É bem verdade que ele foi reserva contra o Grêmio e contra o Juventude em 2 das 3 partidas que o Atlético já disputou no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, é inimaginável pensar que o Atlético tope liberar o Kaiser por empréstimo, até porque o Renato Kaiser e o Matheus Babi disputam a condição de titular no Atlético Paranaense. Ouvi de uma pessoa envolvida nas negociações que a presença do Richard, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Atlético Paranaense, poderia servir de trunfo. Numa dessa, o Renato Kaiser se mudaria para o Corinthians e o Richard ficaria em definitivo no Atlético Paranaense. Não acho muito provável, até porque o Richard está emprestado até dezembro, não mudaria muito a situação do Atlético Paranaense. Para que ele vai perder o Renato Kaiser se ele tem garantido o Richard pelo menos até o fim do ano? De qualquer maneira, é um atleta que interessa aos dirigentes do Corinthians, que buscam um centroavante, alguém que possa fazer os gols. O outro nome é do Everaldo, mais velho, 29 anos de idade, passagem por vários clubes, entre eles Figueirense, Grêmio, Paysandu, Água Santa, Santa Cruz, Novo Horizontino. O Everaldo fez mais destaque com a camisa da Chapecoense na temporada de 2019. Foram 19 gols marcados em 52 jogos. Tanto foi bem que acabou comprado pelo Kashima Antlers, um dos times mais ricos do Japão. Na primeira temporada por lá, na temporada passada, 18 gols em 36 partidas, média de 1 gol a cada 2 jogos. Na atual temporada segue como titular absoluto, bem menos gols. São 13 partidas e 3 gols marcados. Também não acho que é uma contratação fácil, nem uma contratação simples, mas é o Corinthians, enfim, se mexendo atrás de um centroavante, por entender que há necessidade de ocupar essa vaga, que nem o Jô, muito menos o Cauê tem conseguido ocupar. Até por isso, o Silvinho tem escalado o Corinthians em várias partidas com a ausência ou sem a presença de um centroavante. Legal ver os dirigentes do Corinthians se mexendo nos últimos dias. Graças à saída de vários atletas, o Corinthians conseguiu economizar um pouco a folha e agora vai precisar buscar reposições, até porque o elenco ficou muito enxuto. O Casares já foi embora, o Otero não joga mais pelo Timão, o Gemerson é o próximo, o Camacho já vestiu a camisa do Santos em treinamento nessa segunda-feira e o Ramiro fica somente até o fim desse mês, a partir de 1º de julho, será atleta do Al-Ahly por empréstimo até o fim ou por uma temporada. Então, diante de todas essas baixas, a economia superior a 2 milhões de reais por mês em salários, o Corinthians vai buscar reforços, vai buscar um centroavante, um atacante de lado de campo, um meia, eventualmente um volante.
a ideia é reforçar, trazer atletas que possam ser absolutamente titulares, ao contrário de todos os outros que eu citei agora há pouco. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações, algumas delas exclusivas, que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal Tony Cola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar like, é super importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal Tony Cola, aperta esse botão vermelho, aproveita e ativa também a notificação para ser informado toda vez que pintar vídeo novo ou toda vez que a gente estiver no ar com o programa do Nicola. Sempre lembrando que o programa dessa terça-feira ao vivo, a partir das 8 horas da noite, ótima oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Combinado? Abração, tchau, tchau!